Olá, caros amigos do YouTube, caros amigos das redes sociais. Meu nome é Pedro Grivati Neto, sou advogado previdenciário e faço cálculos previdenciários também, planejamentos previdenciários. Me debruço aí sobre questões intrínsecas relacionadas ao direito previdenciário. Vamos falar de revisão da vida toda. A revisão da vida toda, surpreendentemente, foi marcado o julgamento para o dia 23, quarta-feira agora. A ministra Rosa Weber marcou o julgamento e uma surpresa. A relatoria do processo é de Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello é um ministro do STF que já saiu do STF e ainda continua na relatoria do processo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a relatoria antecedente era do André Mendonça, justamente o ministro que sucedeu o Marco Aurélio. Eu vou explicar tudo agora, mas antes ativa o sininho, dá o seu like, se inscreve aí no canal, faça um comentário que eu terei todo prazer em responder o seu questionamento. Vamos falar de STF. E STF relacionado com a revisão da vida toda, tá? O ministro André Mendonça, ele saiu da relatoria do processo porque os debates que se seguiram após esse ano, após aí o pedido de destaque de Cássio Nunes Marques no julgamento da revisão da vida toda, foram bastante interessantes e contribuíram aí para um bom funcionamento da justiça lá no STF. Um dos debates foi que em julho ou junho, num julgamento de ação declaratória incidental, o ministro Nunes Marques concordou com outros ministros que julgamentos onde já houve votos de ministros que já saíram do STF, esses votos eventualmente devem ser mantidos, que é o caso, exatamente o caso em tela aqui. O ministro Marco Aurélio Mello votou favoravelmente aos aposentados, no caso da revisão da vida toda, e ele foi substituído pelo ministro André Mendonça, né? E o ministro André Mendonça não pode mais votar, ele ficou com a relatoria do processo e agora a ministra Rosa Weber, que é presidente do STF, pautou o julgamento para o dia 23 de novembro, dando relatoria ao ministro que votou favoravelmente aos aposentados, Marco Aurélio Mello, que já saiu do STF. Isso é muito positivo, porque se o julgamento da vida toda, da revisão da vida toda recomeçar do zero, o que particularmente eu não acredito, ele começa com 1-0 já. E aí faz-se aí um julgamento presencial, né? E todos os ministros irão votar de novo. Eu acredito que vamos dizer assim, convergerá para a ratificação dos votos. De qualquer forma, eu acredito em outra coisa. Eu acredito que o julgamento voltará ao julgamento em plenário virtual. Eu acredito piamente que o ministro Nunes Marques vai retirar o seu pedido de destaque por, vamos dizer assim, economia processual. O ministro Nunes Marques, além de concordar que um ministro que já votou em um julgamento como esse e tenha saído do STF, além de concordar com isso, o ministro Nunes Marques, de que esse voto seja convalidado, seja feito, seja recolhido, esse voto tenha préstimos positivos e eficientes dentro desse julgamento, como o julgamento da revisão da vida toda. Ele também concordou verbalmente que quando o julgamento já tiver 6-5, como é o caso da revisão da vida toda, ou já tiver os seus votos todos computados, não podem mais serem efetuados pedidos de destaque. Foi exatamente o que ele fez. Então, assim, ele já concordou que o ministro André Mendonça não pode votar nesse processo. O ministro André Mendonça foi escolhido por Jair Bolsonaro e eu tenho certeza que ele poderia votar contra. Nunca se sabe, mas eu acredito que se ele tivesse votado esse ano no julgamento da revisão da vida toda, ele teria votado contra. Afinal,
o STF também respeita questões econômicas e políticas das suas sentenças. É uma questão óbvia. O STF não é feito só de ministros oriundos aí das plagas do judiciário, também é feito de advogados e são escolhidos os ministros pelo presidente da República. Eu concordo com isenção, mas eu também concordo que existe aí um clima no STF de atendimento, de um olhar também para a economia política, que também precisa ser, as decisões, as sentenças esses conceitos e princípios precisam ser salvaguardados junto às sentenças. Então, voltando, o ministro Nunes Marques, eu acredito que quando se iniciar o processo presencial no dia 23 de novembro, agora quarta-feira, eu acredito que o ministro Nunes Marques vai retirar o seu pedido de destaque, tá? Por questões aí de princípio de economia processual e princípio também de ética pessoal, porque ele já proferiu aí opiniões, proferiu aí entendimentos no sentido de que até o próprio pedido de destaque que ele tenha feito lá atrás não foi exatamente perfeito, foi um pouco equivocado. Então eu acredito que ele retire o pedido de destaque, o processo retorna para o processamento virtual e a partir daí vamos à proclamação do resultado. Tá? Como eu disse no vídeo anterior, a revisão da vida toda pode ser decidida esse ano, mas assim os efeitos do julgamento serão para o ano seguinte, tá? Quando há a proclamação de resultado, ainda vai ser dado um prazo para que o julgamento seja publicado no Diário Oficial e no Diário de Justiça, e a partir daí que se abrem prazos eventualmente para recursos, embargos declaratórios. Aí pode haver aí a questão da modulação nesse momento, mas para o ano que vem. E eu acredito que aí bem no começo do ano que vem o julgamento seja aí, vamos dizer, carimbado como favorável absolutamente aos aposentados. Existe também a chance do processo se reiniciar do zero. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito piamente no que eu falei agora. Mas existe também a chance do julgamento se reiniciar do zero agora no dia 23 de novembro, quarta-feira. Se reiniciar do zero, como eu já falei antecedentemente aqui nesse próprio vídeo, o processo se inicia com 1-0 com o voto do ministro Nunes Marques. Tá? Eu acredito que a partir daí todos os ministros vão ratificar o seu voto. Eu até acredito que um dos ministros que votou contra mude o seu voto para favorável. Por isso que eu acredito que, aposentado, vamos tranquilizar. Eu tenho uma plena convicção que a revisão da vida toda será julgada favorável. Já foi julgada favorável, mas houve aí o pedido de destaque, que agora eu acredito que retorne aí a sua condição originária de antes de março de 2022 e o julgamento seja proclamado o resultado de 6-5. Por isso que eu digo o seguinte, vamos baixar a ansiedade, o julgamento será favorável, todos os aposentados que entraram com a revisão da vida toda vão ganhar aí a possibilidade de remanejamento no cálculo, né? As pessoas que trabalharam lá nos anos 80, nos anos 90 e que ganharam bons salários, muitas pessoas aí vão ter os seus cálculos de renda mensal majorados, isso é muito bom. Bom, o julgamento pode começar do zero, existe também a chance da modificação do texto da resolução 642, também, no início do julgamento. Eu acredito que o ministro Nunes Marques vai retirar o seu destaque, até porque ele já proferiu verbalmente, no sentido de que, como eu já disse, que julgamentos que já têm computado todos os seus votos em julgamento virtual, que existe a possibilidade de pedir destaque, né, dos ministros, nesse caso que já houve cômputo dos votos, não há mais necessidade de se pedir destaque. Então, revisão da vida toda em franco andamento, está muito bom o andamento, acredito. Em julgamento virtual, proclamação de resultado, essa é a minha opinião pessoal.
vai demorar aí alguns dias para a proclamação, para a publicação, né, do resultado no Diário Oficial, e a partir daí vamos aí para um bom final da revisão da vida toda. Não acredito em modulação de efeitos também, essa é a minha opinião pessoal. Muito bom, aposentado, revisão da vida toda, num cenário muito positivo. Valeu, se inscreve aí, ativa o sininho, comenta que eu tenho todo o prazer em te dar aí um feedback do seu comentário. Vamos aí para o ano de 2023 com uma boa resolução da revisão da vida toda. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.